Bom dia, querida família! Bom dia! Novamente, eu quero dar a vocês um bem-vindos à região sul de São Paulo! Sabe, eu estou super animado. Eu sei que alguns de vocês foram dormir um pouco mais tarde ontem por conta de um chá de bebê muito especial. Então, como vocês sabem, os nossos queridos irmãos, o Wellington e a Janaína, estão esperando por uma bênção de Deus, um filho. E é muito especial saber que o Benjamin já vem para receber uma família incrível aqui na região sul. E sabe, mais especial ainda é saber o significado de Benjamin. Do hebraico significa Benjamim, significa o filho da felicidade. Então ontem nós nos reunimos justamente para comprovar que isso é verdade. E o Benjamin já vai nascer debaixo da felicidade do Senhor. Amém? Amém. Então foi muito especial estar juntos como família ontem, nos alegrar na alegria de Wellington e Janaína. Então nós amamos muito vocês. E é muito especial ver como Deus usa a vida dos dois para multiplicar por meio de um filho, que por meio da criação, por meio do amor deles, no futuro vai se tornar um discípulo de Jesus, amém? Amém. Especial também é saber o que tem acontecido longe de nós, com a multiplicação por meio de discípulos totalmente comprometidos. Então, uma família chamada, com o sobrenome Fisher, eles foram discípulos no passado e se afastaram um pouco de Deus, e atualmente moravam no interior da Virgínia, numa cidadezinha, que eu não vou nem tentar falar o nome. Mas foi muito interessante porque agora no ano de 2019, depois de tantas coisas acontecerem na vida deles, eles entenderam a necessidade de buscar a Deus. Eles chamaram lá em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, por ajuda espiritual. E olha isso, foram desafiados para largar a vida deles, cheia de tranquilidade no interior da Virgínia, e até a cidade mais radical e atormentada pela confusão política dos Estados Unidos, Washington, e poder adorar Deus junto com a igreja. Amém. Então eles deixaram o negócio de barbearia deles, que dava muito dinheiro. Deixaram uma belíssima casa na Virgínia e se mudaram para Washington. Uma das coisas que eles também deixaram, a presença, a membresia que eles tinham dentro de um coral que existia lá no interior da Virgínia. Chamava Coral Infantil do Vale de Shenandoah. E olha isso, é muito especial saber o que aconteceu, porque essa era uma das maiores ligações afetivas que eles tinham dentro da Virgínia, participar desse coral com os filhos deles. Só que para poder ir até Washington, eles iam ter que perder o contato com o coral. Então, o pai da família Fisher se sentiu um pouco chamado a fazer algo a respeito da mensagem que ele tinha que passar para o coral antes de ir embora. Então ele pensou, ok, eu vou para o coral, mas eu vou para Washington, mas já que eu tenho que deixar o coral, eu quero marcar o coral, eu quero marcar cada uma das pessoas aqui. Então ele pensou, por que no dia da minha apresentação na igreja, eu não chamo todo o coral para ir até Washington e cantar na igreja no domingo? E olha que maluquice, eles aceitaram. 93 pessoas do coral viajaram do interior da Virgínia até Washington DC, e no domingo cantaram na igreja, ouviram a pregação da palavra de Deus e adoraram a Deus junto com toda a igreja, amém? Olha que especial, mais de 350 pessoas se reuniram nesse domingo, sendo que quase 100 deles vieram de uma única família que convidou o coral inteiro. Muito especial ver como Deus multiplica, não somente soma. Uma família levou 93 pessoas ao culto. Uau! O título da nossa aula nessa manhã: a multiplicação dos milagres. Abram comigo em João capítulo 6. João capítulo 6. Então, se você tem estado com a gente na sua, você sabe que a gente está fazendo um estudo da série de João. Semana passada nós lemos a respeito do capítulo 5 de João. Hoje nós vimos várias afirmações super fortes de Jesus,
as pessoas que estavam procurando por cura física, ensinando que na verdade eles deviam encontrar cura espiritual, e não em algo falho, mas sim nele. E o capítulo 6 ensina muito a respeito de como Jesus trata não só os de fora, mas os de dentro que caminhavam ao lado dele. Versículo 1, a Bíblia diz: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então aqui é interessante ver o que a Bíblia diz no versículo 1 já. A Bíblia diz que Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Jesus foi uma celebridade na época dele. Por quê? Por conta dos milagres. O que todo mundo se interessa? Por milagres, por ver coisas espetaculares. E assim até hoje, não é? Por isso a mágica continua. Por isso as pessoas amam o cinema, amam o ilusionismo, porque elas querem ver coisas maravilhosas acontecendo. Da mesma forma acontecia com Jesus. Mas é interessante, ele tinha muitos problemas para resolver. Muitas pessoas ao redor dele tentando conseguir um favorzinho, conseguir uma ajuda. E o que Jesus fez no momento em que tantas pessoas procuraram ele? A Bíblia conta no versículo 3 que Jesus subiu no monte e sentou-se com seus discípulos. Apesar de tantas pessoas procurando a Jesus, ele entendia a importância de, num primeiro momento, não necessariamente dar atenção à multidão, mas sim dar atenção aos poucos e estar junto com os seus discípulos mais próximos. Jesus entendia essa importância. E a Bíblia diz também no versículo 4, no versículo 5 na verdade, que Jesus pergunta a Felipe como alimentar toda aquela multidão. Mas o irônico é que a própria Bíblia responde que Jesus já sabia o que ia fazer. Aqui tem um conceito muito importante para cada um de nós entendermos nessa manhã. Como discípulos, Deus já sabe de certa forma o que vai acontecer na sua vida. Deus já sabe o que vai acontecer a partir das suas escolhas. Deus já sabe o que vai acontecer a partir das suas decisões. Mas Deus ainda assim testa o seu coração. Deus testa os nossos corações constantemente. Jesus sabia o que fazer, mas ainda assim ele precisava utilizar a oportunidade para testar o coração dos discípulos. Quando problemas surgem na sua vida, ele está testando o seu coração. Essa é uma das verdades, obviamente, não é uma verdade completa. Mas nesse momento existem duas escolhas, duas opções. Você percebe que no seu coração tem algo de errado que você precisa mudar. Sim. E se arrepende, e Deus abençoa você. Ou a segunda opção, você não percebe, fica orgulhoso e Deus te humilha. E Deus te humilha, e Deus te humilha, até que você também possa perceber e se arrepender, amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, vocês não precisam ir lá, fala algo interessante. Diz: nisso vocês exultam, no que? Nas provações, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Então esse é um dos principais motivos de por que Deus testa o nosso coração, para que Ele possa aumentar a nossa fé. Deus prova o nosso coração para que nós possamos aprender a como refinar a nossa fé. E Ele compara o poder e a beleza de uma fé aprimorada no sofrimento com um ouro sendo moldado pelo fogo. A priori é horrível desmanchar uma peça de ouro, mas quando você pensa no que o ouro purificado pode se tornar, com certeza vale a pena. Da mesma forma, as provações valem a pena.
Sabe, se você está com um problema no trabalho, Deus provavelmente está te testando sobre paciência. Talvez está te testando sobre compaixão. Talvez sobre amabilidade. Se você está tendo problemas no namoro, talvez Deus está te testando a ter caráter. Deus está testando o seu coração com a sua fidelidade a Ele. Deus está testando se você não tem sido idólatra. Se você está tendo problemas na família, Deus está testando se você tem sido suficientemente humilde, se você tem dependido dEle, e se você tem tido servidão e amor pela sua família. Nós precisamos entender essa manhã, irmãos, que Deus continuamente vai nos provar e moldar o nosso coração. Amém. E esse é um ótimo aviso. Essa é uma ótima notícia para nossa vida. Um exemplo muito bom para mim, alguém que me inspira muito e que eu já tenho usado muito em exemplos na igreja, é a Claudinha. Sim. Não tem como olhar para a Cláudia e não entender que ela entende espiritualmente que as provações são para o bem dela. Eu vejo a Cláudia e eu fico assustado sobre como ela consegue ser tão espiritual. Uau. Ela consegue tirar lições espirituais de cada uma das provas que ela tem passado. Sim. E ela tem sido uma gigantesca inspiração e exemplo para nós como família. Sim, verdade. Então, irmãos, se você tem sido provado, eu quero te chamar a conversar com a Cláudia, entender sobre quais as provas que Deus está querendo te ensinar. Amém? Amém. Nosso primeiro ponto: com Jesus, todo pouco é muito. Uau. Com Jesus, todo pouco é muito. Amém. Vamos continuar lendo no versículo 7. Bom, Luiz. Vamos ver qual é a conclusão do que acontece. Chega pro... Filipe lhe respondeu. Então ele pergunta a Jesus, né? Provando, sabendo o que fazer, ele ainda assim pergunta. E Filipe responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Imagina sentar 5.000 homens. Às vezes demora uns 5 minutos para sentar a região sul aqui depois do verão. Eu não digo, não é? 5.000 pessoas, deve ter sido um processo longo. Mas sentaram 5.000 homens. Versículo 11: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Tanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Amém. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é profeta que deveria ter vindo ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nós vemos que se repete muitas vezes a ação de Jesus de ir ao monte. Jesus gostava, ele entendia, não somente gostava, mas entendia a importância de, em alguns momentos, ganhar força espiritualmente, isolado com Deus. Mas é interessante porque depois do momento em que ele testa o coração dos discípulos, aparecem 2 tipos de pessoas. Um deles tomou a decisão de responder a Jesus, mas ele focou naquilo que faltava. Ele disse: nós não temos dinheiro para comprar os pães que são necessários para alimentar toda essa população. E o outro que responde logo depois, o irmão de André, ele foca pelo menos em dizer o que havia naquele lugar. Nós temos um garotinho que não tem muito, mas tem alguma coisa. Nós temos um garotinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. É interessante isso, porque era a mesma situação, era exatamente a mesma coisa acontecendo para as 2 pessoas. E na verdade, nenhum dos 2 é exemplo para qual atitude tomar.
Mas ainda assim é interessante olhar o contraste entre a ação dos dois. O primeiro focou no que faltava, e o segundo no pouco que tinha. Um escolheu olhar pelas lentes da incredulidade, e o outro escolheu olhar pelas lentes da realidade. Qual deles você é essa manhã? Sabe, é importante entender, o segundo homem não tinha muito mais fé do que o primeiro. Não é esse o assunto. Depois de falar a respeito do que ele tinha, ainda assim ele fala, mas será que isso dá para todo mundo? Ainda assim ele duvidava, mas ele tinha um pouco mais de fé do que o primeiro homem. Porque pelo menos ele conseguia focar nas coisas que tinha e não nas coisas que faltavam. Amém. Eu acredito que em muitos momentos nós somos como o primeiro homem. Nós focamos no que falta, nós focamos no que é horrível, nós focamos no que está ruim, em vez de focar no pouco que nós temos. Porque com Jesus, o pouco sempre é muito. Amém. Mas eu acredito, biblicamente, que o segundo homem, ele tinha fé do tamanho de uma semente de mostarda. E a Bíblia fala sobre o que Deus pode fazer com uma pessoa que tem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Abram comigo em Mateus capítulo 14. Vamos lá, Luiz. Vamos. Mateus Pega, bro. capítulo 17. Mateus 17, versículo 19. A Bíblia diz: então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele estava se referindo à expulsão de um demônio. Se você olhar o contexto, você vai perceber que é isso. Versículo 20: ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Uau! É interessante parar para pensar que Jesus, de certa forma, é super educado com esses homens, com os discípulos dele. Porque ele fala: como a fé de vocês é pequena. Mas eu acredito que Jesus está sendo suave demais. Eu acredito que esses homens não tinham nenhuma fé. Não era uma fé pequena. Uma fé pequena é uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Isso é pequeno de verdade. E ter pequena fé já poderia produzir os grandes milagres que ele mesmo estava dizendo. Algo impossível. Sabe, eu acredito que muitas vezes acontece dessa maneira. Nós confundimos não ter fé com ter pouca fé. E é uma confusão que pode levar a um desastre espiritual. Porque nessa manhã, não tinha pedido para ter muita fé. A Bíblia está dizendo que com pouca fé, com a fé do tamanho de uma semente de mostarda, é possível fazer grandes coisas. Amém. Mas a pergunta é: você tem fé? Um pouco de fé, pouco que seja, um pouco para mudar esse mundo perdido. O problema é que muitas vezes nós não queremos começar a ter fé. Sabe, eu sinto vergonha em alguns momentos quando eu não consigo lidar com alguma situação, justamente porque eu tenho falta de fé. Eu estou abalado na minha fé porque eu não consigo olhar com uma perspectiva correta. Talvez você seja essa pessoa nessa manhã. Talvez você pense que é difícil ter mais fé, quando na verdade o ponto não é ter mais fé, o ponto é começar a ter fé. Amém. Deus pode usar o seu pouquinho de fé para fazer incríveis milagres. Sabe, eu quero animar vocês, irmãos, e isso é uma grande, boa notícia. Sim. Com pouca fé, com pouca, é só mudar a nossa mente e o nosso coração. E a Bíblia diz que a gente vai ser capaz de fazer coisas incríveis. É importante ter essa fé, ao menos. E isso é importante, é o que me chamou a atenção na característica do segundo homem. Ele tinha o mínimo de fé para ao menos olhar para a realidade. Quando você não tem fé, o que você faz é o que você faria se você tivesse muita fé, é extrapolar a realidade, só que para o lado negativo. Quando você tem um pouco de fé, você pelo menos consegue entender a realidade.
Quando você tem muita fé, você consegue extrapolar muito a realidade para o lado positivo. Mas o ponto aqui é saber ter um pouco de fé. Um pouco que seja. E quando você tem um pouco de fé para encarar a realidade da forma como é, você pode entender como ser grato pelo que Deus tem te dado. Sim. Amém. O milagre da multiplicação teve 3 etapas. A primeira etapa, sentar e se acalmar. Amém. Essa foi a primeira etapa. Prega pra Jesus viu uma multidão. E o que ele fez? Ele saiu correndo da multidão. Ele gritou para a multidão: some da minha frente. Não. Ele simplesmente tomou um tempo para respirar diante dos seus discípulos. Prega por isso. Você precisa sentar, olhar para a realidade, entender qual a verdade espiritual, pedir conselho, pedir por outras perspectivas, entender a situação. Amém. E dessa forma você vai conseguir entender espiritualmente o que está acontecendo. No versículo 10, ele pede para a multidão se sentar. Mas antes disso, a sós, ele já tinha passado um tempo a sós, com as pessoas mais próximas. Primeiro passo do milagre: vai, se acalma sozinho. E depois, se acalma com alguém te ajudando. Segundo passo do milagre era gratidão. Depois de entender a situação, depois de ter passado um tempo sozinho, Jesus compreendeu o que estava acontecendo. Jesus conseguiu o entendimento espiritual do que ele devia fazer. E ele pega os 5 pães, os 2 peixes, e a Bíblia diz que ele simplesmente os reparte e dá graças. Amém. Jesus, depois do tempo de reflexão, conseguiu entender que tinha motivo sim para ser grato. Esse é o segundo passo para os milagres da nossa vida. Nós temos que entender, depois de refletir, quais os motivos que nós temos para ser gratos e dar gratidão a Deus. Quando nós agimos em gratidão a Deus, então vem o terceiro passo, cheio de gratidão, cheio de coragem, cheio de total convicção. Jesus não tinha a mínima dúvida. O milagre não é apontado, o milagre da multiplicação não é apontado como nenhum ponto específico desses momentos. Ele simplesmente entendeu a convicção de que depois de ter feito o momento de calmaria, depois de ter refletido na gratidão, tudo que ele fizesse ali em diante seria um milagre. Então, ele repartiu o pão. E o que a Bíblia conta é que simplesmente esses 5 pães e esses 2 peixes deram para 5.000 pessoas. Uau. Com sobra. Muito. Você consegue imaginar isso? Uau. Sabe? Tem um ponto muito importante para se entender no pouco e no muito espiritualmente. Abram comigo em Lucas capítulo 16. Vamos lá, Luiz. Vamos. Pega, Bro. Bom, Luiz. Capítulo 16, versículo 10. Estão comigo, igreja? Sim. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? A Bíblia deixa claro, em uma única frase, um conceito espiritual muito importante: quem é fiel no pouco, Amém. é fiel no muito. Verdade. E essa é a verdade espiritual. Esse é o motivo do porquê Deus nos coloca no pouco, para provar os nossos corações e nos ensinar se nós estamos prontos para receber o muito. Sabe, eu acredito que nessa manhã você não tem que se perguntar por que Deus não tem te dado muito. Eu acho que você tem que se perguntar se você está preparado para receber o muito. O que tem impedido os milagres de acontecerem na sua vida? A primeira coisa que Jesus fez para fazer o milagre acontecer foi se acalmar. Euforia, falta de confiança, ingratidão, parar de olhar para as coisas que Deus tem te dado. Eu gosto muito
uma frase que eu vi um dia. Ela diz: há duas formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. É esse o nosso coração. Com Jesus, com Deus, Amém. o pouco sempre é muito. Sempre é um milagre. A cada dia, a cada oportunidade, a cada escolha, a cada aprendizado, a cada respiro. E alguém que me inspirou muito nessa área é um rapaz chamado Carlos. O Carlos faz faculdade na USP, ele cursa até biotecnologia. Na USP Leste, que para quem sabe é longe até para quem mora na Leste. É verdade. É tipo leste do leste. É tipo volta ao mundo em 80 dias. É uma loucura, né? Mas olha isso, ele mora no Capão Redondo, que para quem sabe é o sul do sul. Ou talvez não, mas é um pouco sul, vai. Alguns entendem. Mas ele não deu desculpas. Ele não olhou para a situação como se tivesse pouca oportunidade, como se tivesse pouca chance, como se tivesse pouco tempo, como se tivesse pouca oportunidade. Não, ele olhou para o muito que tinha com Deus e com Jesus. Ele foi chamado a estudar a Bíblia na USP Leste. Estudou a Bíblia por um mês. E ontem, pela graça de Deus, se batizou. E hoje é seu novo irmão em Cristo, amém? Carlos, levanta para todo mundo te ver. Mas isso porque Deus tem feito uma multiplicação de milagres, amém? Amém. Segundo ponto, com Jesus, o medo sempre é uma oportunidade. Uau. Com Jesus, o medo sempre é uma oportunidade. Vamos voltar a João capítulo 6. Pega, bro. João 6. Versículo 16. A Bíblia diz: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenho medo. Uau! Então a Bíblia diz, basicamente, que Jesus apareceu andando sobre as águas. Nós cantamos sobre isso, mas ler isso deve ser meio assustador. Andando literalmente sobre as águas. Que loucura! O máximo de andar sobre as águas deve ter sido quando você enche o chão do seu banheiro, e fica assim, você anda. Jesus estava andando sobre muita água. Não é desse jeito que eu estava pensando. Mas onde Jesus foi antes de andar as águas? Essa é uma pergunta importante. João, no capítulo 6, ao comentar a respeito da passagem que Jesus anda sobre as águas, não é tão detalhista quanto a intenção do que ele queria fazer. Ele explica alguns detalhes, mas aqui, justamente nesse capítulo, nós aprendemos um pouco da importância dos evangelhos serem sinópticos. Por quê? Deus permitiu que João escrevesse certos detalhes que são muito importantes a respeito desse acontecimento, mas ele não explicou a respeito de todos os acontecimentos, o que outros evangelistas e homens que estavam andando com Deus tiveram a oportunidade de escrever a partir de outra perspectiva. Por isso nós vamos ler agora a mesma passagem por meio de outra perspectiva lá em Mateus capítulo 14. Isso mostra muito o caráter da importância de estudar a Bíblia, não de forma isolada. Se você ler João 6, você entende uma coisa. Se você ler João 6, Mateus 14 e Marcos 9, que dizem sobre a mesma passagem, você entende completamente o que Deus quer dizer com essa passagem.
Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus, olha isso, e isso não estava sendo dito no Evangelho de João. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então, o que João 6 diz é que basicamente, de forma inusitada, eles estavam no barco, como se fosse vontade deles. Mas o que Mateus 14 deixa a gente saber é que, na verdade, Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e que ele não fosse. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, onde Jesus foi? Subiu sozinho ao monte para orar. Uau. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E Jesus, basicamente, no momento em que mandou os discípulos ao barco, ele foi propositalmente orar no monte. Amém. Aqui nós conseguimos entender um pouco melhor do capítulo 6 de João. Vamos continuar no versículo 24. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é uma fantasia? É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho Amém. de Deus. Amém. Amém. Eu acredito que Jesus foi ao monte orar para que desse certo o plano de que eles ficassem aterrorizados. Uau. Eu acredito que Jesus queria que cada um dos discípulos ficasse com muito medo naquela situação. Ele foi ao monte, orou, e de fato, quando ele chega por meio do mar, cada um deles fica aterrorizado. Sim. Eles estavam com muito medo. E Jesus permitiu que essa situação fosse criada para que eles pudessem ter uma oportunidade. A oportunidade de obedecer sem entender. A oportunidade de confiar. Sabe, você tem que entender espiritualmente que nessa manhã Deus está te dando uma oportunidade. Nessa manhã você está aqui para mudar alguma coisa, para crescer algo com Deus. Eu acredito que nessa manhã você tem que descobrir qual a sua oportunidade por meio de quais são os seus medos nessa manhã. Sabe, se o seu medo é que as pessoas saibam das suas fraquezas, eu acredito que Deus está te dando a oportunidade de ser humilde. Se seu medo é não conseguir um emprego, eu acredito que Deus está te dando uma oportunidade de agarrar o primeiro emprego que aparecer. Se o seu medo é perder o seu namorado, talvez Deus está te dando a oportunidade de lidar com a sua idolatria. Se o seu medo é morrer, a sua oportunidade é aprofundar suas convicções. Se o seu medo é compartilhar a fé, então você tem uma oportunidade de esvaziar a si mesmo, amém? Amém. Nós temos que entender que o medo é uma grande oportunidade. Muito bom. Por isso Jesus levou eles até lá. Se você olha no versículo 33, as pessoas que duvidaram agora estavam extremamente convictas. Com certeza, o Senhor é o Filho de Deus. Para terminar, eu gosto muito da experiência que eu tive com o medo. Eu gosto muito de como o medo me ensinou. Eu lembro da situação que mais me gerou medo em toda a minha vida. Foi recentemente, quando eu e alguns irmãos fomos a uma trilha numa montanha lá em Santiago, no Chile. Talvez você tenha ouvido falar a respeito dessa trilha. Talvez você vá ouvir para sempre.
E sério, eu acreditei com todo o meu coração que eu ia morrer aquele dia. Eu tinha muita certeza de que não tinha como sobreviver. Era super difícil. Eu lembro como se fosse hoje, como uma foto na minha mente. Quando, depois de ter subido mais do que 1/3 da montanha, eu olhava para trás e percebia, nossa, não tem mais como lutar. E eu olhava para cima, uma montanha que nunca acabava, e o sol escaldante, eu rendido, agarrava o braço do meu irmão mais forte do que eu, que fazia uma alavanca para me puxar. Eu lembro de olhar para trás e quase ver irmãos caindo de vez, sem volta. E agarrando os braços deles. Vamos lá, Bia. Assim foi durante 2 horas e meia. 2 horas e meia de terror. Sim. Mas quando a trilha terminou, eu estava vivo. Eu sabia que tinha sido uma das experiências mais incríveis da minha vida, amém? Eu tinha aprendido tanto a respeito de Deus. É verdade. Eu lembro comentando com cada irmão que estava voltando na trilha sobre o que cada um tinha aprendido com Deus. Sim. E outra foto que fica muito bem na minha mente é sobre quando eu estava prestes a cair, como eu me agarrava em várias pedras que estavam no meio do caminho da montanha. E eu lembro de forma muito impactante como várias dessas pedras caíam e me deixavam quase também cair. E eu lembro espiritualmente como no passado eu me agarrei em várias rochas, várias pedras que estavam soltas no meio do caminho, que não iam me dar segurança. Eu lembro da pedra das minhas emoções na qual eu me agarrava no passado. E eu puxava e ela soltava e eu quase caía. Eu lembro da pedra dos meus relacionamentos impuros. Eu me agarrava com elas. Eu me agarrava nessas pedras e depois de segurar muito, depois de tentar realmente ir para frente, eu percebia que essa pedra também ia sair. Eu lembro de quando a pedra da autossuficiência saiu. Quando eu percebi que não podia viver sozinho. Eu lembro quando a idolatria, uma das maiores pedras, saiu. E eu comecei a entender que eu precisava me agarrar numa rocha de verdade. Amém. Então eu descobri a verdadeira rocha, que é o nosso Senhor, amém? Amém. Sabe, no início, um irmão estava com muita coragem. Um irmão estava cheio de ânimo, chama Fred. Por sinal, ontem ele começou a namorar lá no Chile, amém? Mas ele estava cheio de ânimo, porque ele foi corajoso, Deus abençoou. E todo mundo estava com muito medo. Mas no final, depois de quase morrer, eu lembro que cada um dos 30 irmãos estava muito mais animado do que o Fred. Nossa, como foi bom ter passado por esse medo com Deus. Eu tenho um desafio para vocês, irmãos. Um desafio prático. Essa semana, faça uma coisa. Essa semana, uma coisa que te causa pânico para Deus. Pega a mãe. Uma coisa que te causa pânico. É sério. O medo é uma oportunidade. O medo é uma grande oportunidade de aprender. Sim. E depois, reflita o que você aprendeu com Deus. Eu acredito que não só essa oportunidade, não só esse dia, mas vários outros dias em que eu morri de medo, eu pude aprender muito a respeito de Deus, amém? Amém. Isso por quê? Porque Deus tem feito a multiplicação dos milagres. Nessa manhã, nós vimos a respeito do Benjamin, que é o filho da felicidade. Amém. E assim somos cada um de nós no reino de Deus. Amém. Felizes por natureza espiritual. Nós vimos que com Jesus, mesmo em alguns momentos tendo pouco, nós temos que entender que isso é muito. Com Jesus, o nosso medo é uma grande oportunidade. Irmãos, vamos ter uma semana incrível para Deus. E para Deus seja toda a glória.